É, pessoal, e com quase 30% de queda só neste ano, de fato, a Raizen, né, vem preocupando alguns dos seus acionistas, principalmente nós, aqui, os minoritários. Eu quero dar uma passada com vocês sobre o que vem acontecendo, né, do ponto de vista de resultados, um pouco, né, dos seus vetores de capital, né, como que vem se dando a participação não só do álcool, mas também do açúcar, dos renováveis. Falar um pouco também sobre algumas notícias recentes, incluindo a entrada, né, de um importante fundo, uma participação muito relevante. Falar um pouco aqui também sobre a questão de valuation, alguns dados realmente bem esticados, outros podem até causar um certo ânimo e alívio para o mercado, e também vamos dar uma passada aqui para saber se está cara ou barata do ponto de vista de valuation. Então são bastante dados, quero mostrar aqui para vocês de uma forma assim bem resumida. Bom, pessoal, de fato, a Raizen nesses últimos, vamos colocar aí 6 meses, né? A partir de janeiro até agora, realmente vem caindo bastante, né? A gente até havia tido uma expectativa que a partir aqui dos R$ 4 ela ia realmente decolar 4, 5, 6, R$ 7, né? Mas não foi isso que aconteceu. Algumas iniciativas, né? Sobretudo aqui no mês de março, que veio aquela questão da lei, né? Até foi uma lei federal sobre a maior participação de etanol nos combustíveis. Imaginamos que poderia até isso causar uma certa reviravolta aí na questão da raiz. Mas o preço vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, de modo que hoje ela está num dos seus menores, vamos colocar menores pisos aí de cotação, cotada a R$ 2,85. Uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente coloca aqui, por exemplo, a raiz 4 MSN, para a gente ver quanto que, de forma consolidada, os analistas estão prospectando ou como preço-alvo, a gente consegue observar aqui que eles estão colocando, olha, e não são poucos, né? Um preço-alvo médio de Raizen de R$ 5,78. Isso daqui dá mais de 100% de perspectiva de alta, com recomendação de compra forte, né? Pois é. Então isso de fato vem meio que na contramão do que o mercado, né, está entregando. Por isso que não há como você prever o que vai acontecer. Se um analista, qualquer casa de análise, um banco importante falar a Raizen vai subir tanto neste ano, não tem como acreditar, porque embora eles tenham aqui uma perspectiva de 100%, ela caiu 30, mesmo com algumas notícias, incluindo notícias positivas, né? Por exemplo, olha, aqui fala de que o etanol é nosso, né? O novo garoto propaganda, né? Estão colocando um hype muito forte aí na questão do etanol, né? Outra coisa também muito importante, né? A participação de alguns fundos, olha lá, o Wellington Management, né? Ou seja, o Wellington Gerenciamento aqui, elevando a sua participação para mais de 5%, que torna ele, né, um acionista importante. Também inauguração de novas plantas do etanol de segunda geração, que de fato é a menina dos olhos aí da Raizen, né, que vai trazer bastante receita, com uma melhor eficiência e produzindo mais com menos, né? Sem contar também outras iniciativas, né, como a SAF, né, que seria o combustível de avião sustentável, enfim. Mas o mercado não está observando isso, tanto é que está jogando bastante, né, bem para baixo aí as ações. Uma coisa que me chama um pouco a atenção da Raizen, apesar de ter um dividendo interessante aqui, olha, anualizado 6, mais do que 6, né, nosso número mágico, é a quantidade de ações que Raizen tem em mercado. Sem contar que é tudo ticker 4, né? Ou seja, eles de fato entendem que as ações em mercado estão para distribuir dividendos, embora os dividendos estejam baixos, só que não tem controle aberto da empresa, porque são só as ações preferenciais, não tem disponível ação de ordem, né, ações ordinárias. E uma coisa que espanta um pouco é isso daqui, olha, dá uma olhada. A Raizen tem 10 bilhões de ações a mercado com um free flow extremamente baixo, 11%. Poxa, se ela tem 10 bilhões em ações com um free flow tão baixo, né? Grande parte deles estão na mão de controladores, fica difícil, né, entender como que ela quer uma participação nossa, né, dos acionistas minoritários, deixa a menor fatia para nós, né?
É uma coisa assim que é meio contrassenso. Sem contar que quando a gente olha aqui, né, quem são os controladores, são só aqueles grandes, 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 né? Olha, é a Shell, né? Ó, é o grupo Cosan, Cosan também, depois SPX, né, um grande fundo aqui, Morgan Stanley, um grupo privado de Singapura e esse o Wellington Management, né, um grupo controlador aqui também que elevou a sua participação. Grande parte deles é tudo preferenciais, mas os controladores é Shell e Cosan aqui com bastante ações aqui, né? 100% das ordinárias. É uma coisa que chama um pouco a atenção. Mas tudo bem, vamos continuar. Quando a gente olha para o portfólio dela de distribuição, né, de recursos, a gente consegue observar o seguinte, ó, a Raizen é uma empresa bilionária. Ela opera na questão de receitas na ordem de mais de 200 bi de receita. É muita coisa. O lucro dela ajustado aqui também é bilionário, 1,3, embora teve uma queda de 67%. Não precisa se desesperar com essa queda de 67%, é porque o ano base aqui tinha sido um dos melhores, né? O ano base comparativo. A alavancagem dela não está tão alta frente a outras empresas do setor. 1,3. Ontem a gente analisou, né, a Auren, por exemplo, que está 1,9. A AES Brasil, que quer fazer, tá, né, em vias de fazer incorporação lá, está mais de 5. Enfim, uma alavancagem aqui está até que tranquila. O EBITDA da empresa, né, olha, está em 7 bi e o CAPEX 12 bi. O que a gente consegue tirar, né, de ponto aqui interessante para nossa observação? Hoje, os lucros e a alavancagem ficam um pouco comprometida porque a Raizen investe 12 bi pensando lá em 2030, né? Olha, é lá para 2030. Porque hoje ela está assumindo muito projeto, desenvolvendo muitas plantas, entregando de fato, mas uma empresa que investe tanto assim, né? Quase, sei lá, vamos colocar aqui, quase 10 vezes o seu lucro líquido ajustado, é uma empresa que está pensando lá na frente para poder trazer mais receitas e mais lucros para os acionistas. Não é empresa de agora, é empresa lá da frente. Você concorda com isso? Tanto é que, ó, renováveis, açúcar e mobilidade representa aqui cerca de 80%, 90% das receitas, né, de Raizen, né? Então ela está muito preocupada. Se a gente for colocar em primeiro lugar, né, primeiro com a questão de combustível, a segunda com a questão de açúcar e a terceira aqui com os renováveis, né, fontes renováveis, combustível de totalmente sustentável, enfim, outras linhas. Isso é importante também. Outra coisa também que a gente pode observar, eu separei aqui para vocês, ela está se recuperando um pouco por conta da questão do preço do açúcar, que também está em plena recuperação. Do etanol caiu um pouquinho, mas também já está voltando. Outra coisa, está mantendo a sua alavancagem, dívidas aqui de aproximadamente 6,8 anos, e aqui um pouco da sua grade, né? Olha, veja que de fato ela dá muita atenção ao etanol de segunda geração. Tanto é que já está aqui em funcionamento 4 plantas e tem outras aí a pleno vigor. Logo, logo vai continuar. A parte de mobilidade tem outros patamares de rentabilidade, entrando inclusive aquele grupo OXO, né, junto também com a Select, né, se você não conhece, pesquisa aí no Google. É um dos maiores mercadinhos que existe, tem um em cada esquina aí, é sucesso no México e também está sendo aqui no Brasil. Outra coisa também importante, a parte aqui da moagem, ela trabalha no estado da arte, ela tem muita tecnologia em moagem de cana e também de TCH, né? Ou seja, ela consegue recuperar muita tonelada de cana por hectare, ela sabe muito bem fazer isso. Outras coisas também, parte de exportação, né, de cana-de-açúcar, ciclos de preços favoráveis, enfim, tudo isso ela trabalha muito bem. Então ela tem um gerenciamento muito bem aqui dos seus ativos. Outra coisa também que ela coloca, olha, oportunidade, produtividade agrícola, falamos, ela tem muita expertise, preço do açúcar e do etanol está tendo melhores, parte da mobilidade no Brasil está crescendo muito isso e também reforço em Latam, América Latina ela está vindo forte. Gerenciamento de despesa, isso também a gente percebe que, mesmo investindo, a alavancagem está controlada. Está reciclando ativos e monetização de impostos, ok. Taxas de juros mais baixas no Brasil. A gente sabe que saiu lá de 13, caindo para 10, é uma perspectiva de 9. Isso faz com que não só o financiamento de projetos, mas também a tomada de crédito, empresas que têm um fluxo de capital intensivo e fazem investimento, fica muito à mercê das taxas de juros. Ela caindo vai beneficiar.
Agora, os desafios, né? Se você ainda não investe, tem que ficar de olho. Primeiro, o clima. Então, a gente sabe que está tendo chuva em fora de época, sol fora de época, está tendo muitas intempéries que impacta diretamente aqui a questão de produtividade. Economia, a gente sabe também que existe algumas excepcionalidades, né? Então, por exemplo, o preço do barril cai, o preço do barril sobe, as pessoas usam mais gasolina, menos gasolina, existe a questão macroeconômica, enfim, tudo isso também junto a conflitos internacionais, a gente sabe como isso vem acontecendo. Tanto é que dessas três partes aqui, olha, tudo envolve macroeconomia e também reforma tributária, que pode trazer algumas ou desonerações ou pesar ainda mais a folha de tributos, né, de empresas, especialmente a Raiz, né, que tem uma carga tributária acumulativa devido a não só desde o processo de plantio, de colheita, de mecanização, de tecnologia, depois de refino, tudo mais, tem muita carga tributária acumulada. Então isso pode impactar também diretamente a Raizen, por isso que ela coloca como desafio. Eu quero aqui mostrar para vocês, antes da gente entrar aqui no valuation, falar das quedas, do PL que é muito esticado, do ágil, né, que existe sobre ela. Vamos ver se ela está barata do ponto de vista aqui de valuation, né? Não só de Graham, o investidor inteligente, mas de Greenbridge também, o da Magic Form. Eu vou colocar aqui, olha, vamos colocar aqui o código sempre maiúsculo, né? Raiz 4. E esse painel já é um sucesso, tá? Entre as pessoas que estão utilizando, são mais de 300 acessos. Acho que chegamos a 307 acessos. Por isso, vou deixar aí o link para vocês na descrição e também nos comentários para você poder acessar e encontrar ações boas, baratas, com base fundamentalista, né? Não no achômetro. Então, vou colocar aqui um Enter, vamos ver. Olha lá, para a Graham, a Raizen, ela está até que barata, né? Por que está barata? Porque não extrapolou aqui muito, né? O 1,5 do preço sobre valor patrimonial, embora o PL esteja bem esticado. Então, para ele, relativamente está barata, porque o preço teto calculado dá 4,21 e hoje ela está cotada a 2,85. Se eu for simplificar, Graham acha barata porque basicamente a cotação caiu muito. Caiu mais de 30% em 6 meses. Só que para Greenbridge ele não compraria a Raizen. Por que, que o pai da Magic Formula não compraria? Porque o ROI está muito baixo e no ranqueamento de ROI versus PL, o PL aqui, né, o preço-lucro, está muito esticado. Então não é consenso. Mas não tem problema. Se você quiser achar ações, né, que são consenso de Graham e de Greenbridge, é só vir aqui, chegar no filtro, colocar baratas de Graham e baratas também de Greenbridge. Lá, atualizou o nosso painel, são pelo menos 72 opções, né, para você ter aí uma boa margem de segurança. E se você quiser melhorar o filtro, olha, são filtros inteligentes. Quero que dessas 72 seja apenas empresas que pagam 6% de dividendos. 6%, dou um Enter. Agora caiu, vamos ver, para 36 empresas. E aqui tem da área de energia, tem da área de holding, bancos, mineração, metalurgia, enfim. Tem até algumas empresas que são novas aí, desconhecidas, mas estão bem baratas. Então vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. Voltando aqui às cotações, a gente pode observar realmente que ela teve alguns topos interessantes, mas apresentou também quedas interessantes, né? Então zigue-zagueou bastante aqui. Imaginávamos que ela poderia, né, subir, subir, subir aqui, especialmente após lá o acordo daquela lei, né, do combustível que coloca mais etanol, mas não foi isso que aconteceu. Pergunta: qual é o seu preço médio? Você está aproveitando essas quedas para fazer aporte? Coloca aí no campo dos comentários, ok? Outra coisa também que a gente pode observar, aqui na questão dos valuations, de fato a gente consegue observar um pouco da sua dívida, a sua alavancagem, que está em parâmetros, pelo menos aqui, dívida líquida pelo patrimônio está um pouco alta, não pode passar de 1, está 1,5, e sobre o EBITDA até que está tranquilo, porque só pode ir até 3. O ROI não agrada muito, ela hoje tem investido muito no CAPEX projetos futuros, por isso que o ROI de fato está comprometido. Outra coisa que a gente pode observar também é a questão dos dividendos, só que o payout, olha, o quanto eles estão tirando do lucro líquido ajustado está nas alturas, olha. Aqui chegou a 2.000%, depois caiu para 54% e agora 385%, utilizando o dinheiro de caixa para poder pagar dividendos. Claro, não dá ROI, o ROI é baixo, tem que tirar dinheiro de caixa para poder manter os dividendos atrativos. Colocaria aqui um sinal amarelo aqui nesses dividendos, né? Haja visto
o payout que não está vindo de uma fonte tão cristalina assim, que seria o lucro líquido ajustado. Distribuir o lucro líquido ajustado, uma parcela deles, como dividendo, e não ter que usar dinheiro de caixa para poder pagar. Pessoal, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like e também se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo. Muito obrigado, até mais.